Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Eu sou o Rafael Pacheco e hoje vou falar com vocês um pouquinho sobre a importância do chakra Muladhara, sobre a importância do chakra da base na tomada de lucidez e no processo de soltura energética na projeção da consciência, na projeção astral ou na projeção mental. Quando a gente fala de projeção da consciência, automaticamente a gente está falando também de chakras, de todo o sistema de chakras. Eu já falei diversas vezes aqui no canal e sempre bato nessa tecla, sempre repito, que tudo na nossa vida, de forma direta ou indireta, se relaciona com os chakras, se relaciona com a energia dos chakras. No nosso organismo parapsíquico, no nosso corpo energético, no nosso corpo astral, existem diversos chakras espalhados por todo esse sistema energético, por todo esse sistema sutil, mas eu vou me ater exclusivamente aos chakras que estão no corpo energético, distribuídos no canal Sushumna, que é um canal energético central que se localiza na nossa coluna vertebral, mais especificamente na nossa medula espinhal. Então, por mais que existam milhares, milhões, incontáveis chakras distribuídos por todo o nosso corpo parapsíquico e, consequentemente, pelo nosso corpo físico, porque cada poro do nosso corpo tem um microchakra que faz a ligação, que faz essa estrutura, que faz essa ponte entre o corpo físico e o corpo energético. Mas eu quero falar aqui dos 7 chakras principais que estão distribuídos ao longo da medula espinhal. Por que eu digo chakras principais? Por mais que existam outros próximos a esses chakras principais, a esses 7 principais, quando eu digo que eles são principais é pelo fato deles serem chakras responsáveis pela expansão da consciência, pelo despertar espiritual propriamente dito. Então o chakra que a gente vai falar aqui, fazer relação com a projeção astral, é o chakra Muladhara, o chakra da base. Ele fica exatamente no cóccix, virado para baixo. A boca dele é virada para baixo. O segundo chakra, chamado chakra Swadhisthana pelos hindus, conhecido como morada do ser, ele é um chakra muito específico e muito próximo do primeiro chakra. As pessoas às vezes confundem um pouquinho da posição dele, mas segundo a literatura védica, segundo a literatura tântrica, segundo as escolas de yoga, o segundo chakra, o chakra Swadhisthana, se localiza no sacro e se estende aos órgãos genitais. O terceiro chakra é o chakra umbilical, ele fica exatamente na altura da coluna vertebral correspondente à região do umbigo. Diferente de um outro chakra que o pessoal confunde muito, que é o chakra epigástrico ou gástrico, cada um vai dar um nome específico para ele, que ele fica mais ou menos acima do umbilical na boca do estômago. Também é um chakra muito importante, mas não é um chakra de expansão de consciência. O chakra gástrico ou epigástrico, ele é muito mais voltado para a cura psíquica, para os trabalhos energéticos, seja de Reiki ou da cura prânica, ou de qualquer outra escola espiritualista voltada para essa transmissão energética, para a doação energética, tá? Eu não vou falar dele agora. Então, o terceiro chakra é o umbilical, o Manipura Chakra, conhecido como Cidade das Joias. E o quarto chakra é o chakra Anahata. Ele fica exatamente na altura da coluna vertebral correspondente à região do coração. A raiz dele é na coluna vertebral, como de todos os outros chakras, né? Na medula espinhal, e se estende até o centro do peito, englobando o coração, porque é um chakra muito grande. Por isso que quando as pessoas estão desbloqueando esse chakra, elas muitas vezes sentem o feixe energético saindo do coração. Beleza. O quinto chakra é o chakra Vishuddha, o purificador, é o chakra que fica na garganta, também conhecido aqui como chakra laríngeo. O sexto chakra é o chakra Agnya, também conhecido como chakra frontal ou frontochakra aqui no ocidente. Ele é o chakra responsável pelo intelecto, pelo raciocínio, pela absorção do conhecimento. E nele existe uma parte parapsíquica, responsável pelo terceiro olho. Percebam a diferença, quando você se utiliza muito do chakra Agnya, não necessariamente você ativou a parte parapsíquica dele, o terceiro olho, porque senão todo grande cientista, todo grande médico, todo grande intelectual, todo aquele que usa muito conhecimento, raciocínio, teria uma faculdade de clarividência, que não é assim. Eu conheço muitas pessoas extremamente inteligentes que nunca tiveram
uma única fagulha sequer de experiência parapsíquica, de experiência de clarividência. Beleza? O 7º chakra, o chakra, digamos assim, que te liga aos planos mais sutis, aos planos celestiais, no meu ponto de vista, um dos chakras mais importantes, porque é por ele que entra a energia cósmica, pelo topo da cabeça, é o chakra que está relacionado de uma forma muito direta com a glândula pineal, é o chakra Sahasrara, também conhecido como lótus de 1000 pétalas, beleza? Então, quem quiser saber um pouquinho mais, tem outros vídeos no meu canal que eu falo mais especificamente sobre todos os chakras e sobre cada chakra específico. Então é só procurar que você vai achar bastante material. Voltando aqui para o chakra Muladhara, para o chakra base, quando a gente fala de projeção astral, é extremamente importante que você compreenda que para que você tenha experiência lúcida, para que você tenha experiência consciente, uma das coisas mais importantes é o equilíbrio do chakra base, do chakra Muladhara. Então não adianta você ficar horas debruçado em exercícios de visualização, em técnicas projetivas, por mais que sejam de grande importância, mas elas são secundárias. O primeiro passo é você sentir a energia, você manipular a energia, você compreender que é pelo processo de manifestação de cada chakra que você vai conseguir uma soltura energética, pois todos os 7 chakras principais controlam diversos outros chakras subordinados a ele. Então, se você tiver um fluxo energético, um equilíbrio legal entre todos esses 7 principais, você terá uma soltura energética. Mas para que você consiga sentir a energia propriamente dita percorrendo o teu corpo, ativando pela vontade, é um processo lento e gradual. Não tem receita de bolo, não tem cursinho que vai falar para você que você vai aprender isso em 2 dias, 3 dias, em uma semana. Se você tiver uma facilidade, pode até te ajudar, mas não caiam nessa história que você aprende tudo e se torna um grande mestre que domina a projeção astral ou a projeção da consciência fazendo um cursinho. Seja o cursinho que for, pode ser até da pessoa mais gabaritada. E normalmente quem entende muito do assunto, quem tem uma compreensão profunda, vai te falar a mesma coisa. Tudo isso é um processo lento e gradual que exige dedicação. Voltando a um pouquinho então, por que o mais importante seria essa movimentação energética? E o que isso tem a ver com o chakra Muladhara, com o chakra base de uma forma específica? Vou dar um exemplo aqui. Tem 2 coisas que são de extrema importância, que te afetam de forma profunda no processo de saída do corpo astral. Uma delas é o medo ou a empolgação, mas normalmente é o medo. Quando você tem muito medo, ou que não seja muito medo, mas um nível de medo bastante razoável, isso impede a soltura energética. Por quê? Porque o chakra Muladhara, ele é responsável pelas glândulas suprarrenais. Todos os 7 chakras principais, eles se vinculam às glândulas endócrinas. E o chakra Muladhara, o chakra da base, ele se liga, ele se vincula às suprarrenais. Então, quando você está num processo de desconforto emocional, ou então quando você está com medo na saída do corpo, se você acha que algum espírito vai te pegar, vai te machucar, vai te fazer alguma coisa, vai te segurar do outro lado, coisa que não existe, porque quando você está em perigo, entre aspas, você é tracionado de volta para o corpo, você não precisa estar consciente para ser tracionado de volta, ou seja, todo mundo se projeta em alguma medida, nem que sejam alguns centímetros do corpo, que fiquem pairando só um pouquinho, mas não tem consciência, tá? E não é porque você não tem consciência que você não vai ser abordado por algum espírito. Normalmente é até mais fácil que eles controlem a tua mente, que eles plantem algumas ideias, ou então façam algum tipo de vampirização quando você permite, quando você está com a energia um pouquinho desequilibrada, ou então está com excesso de energia, beleza? Então, por que o chakra Muladhara ele é de extrema importância na projeção astral? Número 1, porque se você tiver com um certo descontrole emocional e você não compreender que esse é um processo natural que todo mundo passa, e ficar com muito medo, o chakra Muladhara vai acionar as suprarrenais, que vão acionar todo um processo químico no teu organismo, disparando, injetando no seu corpo físico a adrenalina que te fará ser tracionado de volta para o corpo. Então, para que você saia e tenha consciência, é necessário que você esteja completamente tranquilo e sereno. Pelo menos se você quiser ter uma experiência lúcida e consciente
e linear, sem perda de consciência, sem perda de lucidez. Beleza? Então, o primeiro passo, o que eu aconselho? Faça uma meditação focada no chakra Muladhara, focada no corpo físico. O chakra Muladhara ele é um chakra responsável pela sobrevivência, pelos processos que te vinculam à vida do corpo físico. Ele é uma espécie de âncora. Ele é o chakra mais denso, de energia mais telúrica, ele que absorve a energia da Terra. Então, para que você saia do corpo, é extremamente necessário que você tenha controle emocional, para que você domine o medo, pelo menos em certa medida. Então, o que você tem que ter é um certo domínio, você não pode se descontrolar. Então, eu aconselho meditações que foquem no corpo físico, que foquem na respiração, porque quando você foca no corpo, quando você foca na respiração, automaticamente você está trabalhando o chakra Muladhara. Então, para que você tenha uma saída do corpo lúcida e consciente, é extremamente importante que você seja razoavelmente senhor de si. E outra coisa também que é vinculada ao chakra Muladhara é a questão do acúmulo energético. Você não pode ter pouca energia, porque se você tiver pouca energia, se você estiver desvitalizado, você vai se tornar muito frágil e muitas vezes vai te vincular com mais força ao medo. Mas se você estiver extremamente energizado, com energia bastante acumulada, também prejudica bastante, porque quando você sai do corpo com muita energia, você fica lastreado. O teu corpo sutil fica extremamente telúrico, extremamente lento, e isso também te tira a consciência. Percebam, a carência pode te levar ao medo, e outros processos também, claro, mas o excesso pode te atrapalhar na lucidez e na consciência. E como é que você consegue equilibrar isso? Exercícios físicos, exercícios de musculação, exercícios que trabalhem o corpo, a parte física. Isso tudo vai te dar força, vai te dar autoconfiança, vai alimentar a energia dos chakras acima, como o Swadhisthana e como o Manipura. Mas se você acumular muita energia, você pode perder a lucidez. Você pode se tornar uma espécie de franguinho, igual no desenho animado, quando o franguinho passa e o pica-pau ou algum desses personagens, principalmente da minha época, que tinha essa brincadeira com o franguinho passando, vai ser exatamente assim. Você vai passar cheio de energia, inconsciente, igual um zumbiloide, bobo, sem saber o que está fazendo, sem saber até quem você é, você vai estar andando ali. Muitas vezes você recorda isso um pouquinho depois. E quando você passar por um vampirizador, por um assediador, por um obsessor, você vai ser um prato cheio. Então, o excesso de energia é bastante prejudicial para a tomada de lucidez, para a movimentação fora do corpo. Você fica denso, você fica lastreado, o cordão te puxa de volta. Quando eu era adolescente, quando eu era muito mais jovem, claro, você produz muito mais energia, principalmente pela construção daquele período do corpo físico, a testosterona, tudo mais, você acumula muito mais energia. Então, quais são as formas de você equilibrar isso? Ao longo da vida eu fui percebendo que quanto mais eu equilibrava a energia, mais eu tinha lucidez e consciência. Então, por isso que eu digo, não adianta só fazer técnica ou exercício de visualização, mesmo para quem tem facilidade, é extremamente importante que você equilibre a energia do Muladhara. Como eu falei, o exercício físico vai te dar a confiança, mas o acúmulo pode te prejudicar. Então, qual é a dica que eu dou aqui? Além da meditação que eu falei, que é extremamente importante para você perceber os pensamentos, para você ter um certo domínio de si, a dica que eu dou é fazer exercício físico para ganhar força, autoconfiança, para sair com mais vigor, mas ao mesmo tempo fazer exercícios aeróbicos também, caminhadas longas, exercícios de bicicleta, de corrida, futebol, ou então qualquer outro esporte, vôlei, basquete, qualquer coisa que seja mais próxima da tua natureza, que você tenha mais prazer em fazer, porque você tem que fazer isso quase que diariamente. Por exemplo, se eu não fizer exercício aeróbico, eu tenho muita facilidade de acumular energia. Por quê? Porque também existem alguns fatores mediúnicos que contribuem para isso. Eu tenho bastante facilidade de acumular energia. Então, o que eu aconselho para vocês é que façam exercícios aeróbicos. Por quê? Quando você faz a caminhada, quando você faz a bicicleta, você está se desfazendo daquele acúmulo energético.
isso vai equilibrar o teu chakra Muladhara, isso vai ser importantíssimo para todo o sistema de chakras e, consequentemente, te facilitará no processo de lucidez, no processo de soltura e no processo de consciência. Então, para que você tenha uma saída do corpo bem ajustada, redondinha, com alto grau de lucidez ou com total lucidez e consciência, com soltura energética, é extremamente importante o equilíbrio do chakra Muladhara. Eu acho que eu já falei demais, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. O vídeo era para ser pequeno, 5 minutos, mas pelo que eu estou vendo já se estendeu bastante. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu ficarei feliz em responder. Como eu sempre digo, meu muito obrigado e namastê.